Por que temos dificuldades em mudar comportamentos, professor? Porque o professor acha que as pessoas, né, acho que a gente pode se incluir nisso, né? Por que é tão difícil mudar um comportamento que a gente já está instituído? Então, um comportamento, William, que já está instituído, você quer dizer, seria tipo assim, um hábito, Um hábito, né? Um um comportamento, hábito, vamos um colocar. comportamento, né? Alguma coisa que a pessoa faz com certa frequência e que, de repente, ele tem dificuldade para mudar, né? Bom, você tem que pensar em algumas coisas, William, que poderia levar uma pessoa a ter, assim, mais dificuldade de mudar um hábito. Uma delas é a questão da comodidade. A mudança, cara, às vezes ela incomoda algumas pessoas, né? Por quê? Porque você pode estar indo em direção ao desconhecido. Então você pensa, por exemplo, morar em outro país, por exemplo, que é o que você está fazendo agora. Então muitas pessoas têm muito medo. Ó, você pode falar isso. É uma outra coisa. Uma é a comodidade. Eu estou dentro de um ambiente que eu controlo, certo? Então aqui você controla a sua língua, aqui você controla seus amigos, aqui você controla o meio que te cerca. Só que quando você sai, por exemplo, muda de ambiente, muda de local, você deixa de controlar tudo isso. Então deixa de ser cômodo. Você tem que ter aquela habilidade de adaptação. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de mudar exatamente pela comodidade, tá? Um aspecto. O outro aspecto é o que eu acabei de dizer, que é a questão do medo. Algumas pessoas têm medo da mudança. A mudança pode gerar uma condição de instabilidade. Pensa, né? Então, quando você muda, William, você tem que pensar o seguinte: o comportamento, você tem um processamento cognitivo para que ele aconteça. Quando esse comportamento você faz há alguns anos, alguns meses, você instituiu isso na sua cabeça e você tem uma circuitaria própria para aquele comportamento, tá? Quando você muda, é como se você estivesse tentando desconfigurar ou desprogramar aquilo que você já fez. Então você tem que criar uma circuitaria nova. E isso dá trabalho. Entende que isso dá trabalho? Fazer um circuito novo dá trabalho. Então vamos lá. Comodidade, que aí entra a questão do trabalho, o medo do novo, o medo do diferente, o medo do ambiente que você não controla mais, né? Outros aspectos que envolvem essa questão do medo da mudança, que eu acabei de dizer, é o ambiente. Então, ó, 3 fatores: comodidade, ambiente e medo. Tudo isso faz a gente ter dificuldade para mudar o comportamento, né? Para mudar o comportamento, não tenha dúvida, porque quando a gente fala em mudança de comportamento, é um comportamento novo. Se eu quero mudar, é porque eu quero ir para fazer uma coisa diferente, não é verdade? E o diferente exige esforço. Só que, por que eu vou me esforçar? Para que eu quero a mudança? Porque se eu estou cômodo, eu não tenho medo, o meu ambiente é controlado, então para que eu vou buscar mudança? Não tem. Por isso que Entendi. a Então, mudança gera muitas vezes um certo desconforto na pessoa. tá. Então, a dificuldade, né, professor, para mudar o comportamento é o desconforto, a comodidade e o medo, né? Certo? O Esses são as medo, isso, o ambiente, né? O ambiente que você diferentes. controla. Isso. Né? Então, isso se torna difícil para a gente ter o comportamento, né? Para Mas o que você faz? mudar o comportamento que já está instituído. Tá. Uhum. Tá? E aí, para a gente conseguir mudar o comportamento, professor, a gente precisa ter o quê? Precisa ter foco, precisa ter propósito, precisa ter como se fosse uma animação própria, né? Eu acho que para conseguir mudar o comportamento, né? Por isso que a gente tem dificuldades, né? Porque a gente às vezes não tem propósito, né? E aí acaba tendo muito medo, que a pessoa falou, muito essas etapas que a gente não consegue concluir, né? Exatamente. E aí a questão, William, é assim, ó, você tem que, quando a gente fala de mudar comportamento, você tem que entender que quando você muda de comportamento, você tem que mudar o jeito do seu cérebro pensar em relação àquele aspecto. Então você tem que reaprender. Você vai ter que aprender algo novo. E para aprender algo novo, o que você tem que ter? Tem que ter, agora vem o que você falou, objetivo. Por que eu tenho que mudar? Digamos que o hábito, digamos que o comportamento que eu quero mudar é um comportamento que
tem me feito mal. Por exemplo, eu estou na comodidade, eu estou na segurança, mas eu não consigo evoluir, por exemplo, profissionalmente. Eu não consigo evoluir no aspecto cultural. Então, isso está me trazendo um problema que pode ser um problema perigoso a médio e longo prazo. Concorda? Então, eu tenho que aprender um comportamento novo que me leve em direção ao objetivo que eu quero. Então, quando a pessoa quer mudar um comportamento, o principal o aspecto que ela tem que pensar é: por que é que eu quero mudar? Para ela entender, entendeu? O motivo da mudança. E aí ela tem Quando que você... enxergar essa questão do ambiente, ela tem que daí procurar onde que ela pode se encaixar para poder mudar aquele comportamento, né, professor? Porque às Exatamente. vezes a pessoa, ela tenta mudar, mas por ela estar inserida, acho que até na live anterior a gente comentou dessa questão do ambiente, ela está inserida onde outras pessoas, eu dei o exemplo, lembra do narguilé? Tava todo mundo fumando, então eu não sou uma pessoa que fuma cigarro, mas eu gostava do narguilé porque eu andava com pessoas que fumavam narguilé. Então, se tu quer Sim. mudar um comportamento seu, você precisa, querendo ou não, sair, né? Ou ter um fato que eu vejo que é muito forte, a emoção, né, professor? Quando você junta a emoção na sua atitude, você consegue mudar o comportamento e consegue frequentar esses ambientes, porque daí você sabe dizer não. Olha, quando você fala de mudar de comportamento, né, a gente fica pensando, né, naquela pessoa que tá de boa, tá confortável, né, mas que você pensa que se ela continuar nesse estado, ela não vai progredir, ela não vai evoluir, né? Então quando ela tem que mudar, William, é um aprendizado novo. E o aprendizado, como a gente estava falando, ele exige o quê? Ele exige, você faz uma escolha de mudança, eu quero fazer tal coisa, quero fazer por quê? Por que eu quero ir para outro país? Por que eu quero começar um curso novo? Por que eu quero passar naquele concurso? Tem um propósito, tem um objetivo. Então isso ficou claro para você? Agora, meu amigo, você tem que pegar e ter foco, atenção, concentração e sempre buscar os motivos que te levam à mudança, que é o que você precisa para ficar motivado. Aí, a chance de você conseguir mudar de comportamento é muito grande. Mas você precisa entender por que você quer mudar. Porque tem muita gente que escolhe. Ó, vou dar um exemplo na minha área aqui. Tem muita gente que começa um nível superior, por exemplo, um curso de nível superior. Só que quando você pergunta por que você quer isso? Ah, porque eu acho legal. Será que achar legal é o suficiente para manter o foco, a atenção, concentração por anos? Essa questão eu acho que é mais um propósito não claro, né, professor? Quando a pessoa está com o propósito claro, por que que ela quer a pós-graduação, por exemplo, por que ela está estudando para aquilo, se torna mais fácil para ela cumprir. Ela fica mais motivada, né, professor? Então, realmente, essa pergunta é muito boa, porque é o que acontece, né? A pessoa não sabe onde ela quer chegar. Ela, às vezes, não sabe por que ela está fazendo determinada ação. Que nem nós hoje aqui dentro do Neureka. A gente quer ser o maior canal de neurociências. Tá bem claro isso para nós, né, professor? Então, a gente vai trabalhar para isso, certo? A gente está aqui produzindo 9 vídeos por semana, não é por fazer, é para que a gente tenha um objetivo bem claro onde a gente quer chegar. Então, sim, eu acho que falta isso nas pessoas também, né? De entender que, tipo, a falta de clareza, né, aonde ela quer chegar, pode estar trazendo ela, né, nessa escadinha, vamos dizer, né, pessoal? Porque é step by step, né? Uma escadinha é um degrau após um degrau, né? Não adianta, né? Não adianta, William, é assim, ó, para você mudar um comportamento, você tem que aprender um comportamento novo. Eu quero mudar, então o que eu estou fazendo com uma certa frequência é quase um hábito, vamos dizer assim, né? Que é aquilo que você faz com frequência de forma Uhum. praticamente automática. Então, se você quer mudar isso, você vai ter que ensinar essa parte do cérebro aqui, ó, Uhum. que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é aquele que toma a decisão, que avalia, que planeja, esse que está aqui atrás da testa. Então, esse cara, se você quer mudar de comportamento e você não tem o hábito de um comportamento totalmente novo, então o seu córtex pré-frontal vai ter que tomar a decisão, ele vai ter que avaliar os aspectos da mudança e planejar a mudança para que ela aconteça. Então, se esse cara não tiver com o nível de motivação que precisa, você não consegue manter o foco, a concentração para provocar, ir atrás dos estímulos que você precisa para mudar de comportamento. Agora, eu quero mudar de comportamento, mas como você acabou de dizer, o meu ambiente é o mesmo. Uhum. Entendeu? Se o meu ambiente é o mesmo, se não há ninguém que motiva, se não há ninguém que te empurra, que te impulsiona, como é que você vai mudar?
Depende muito de você mesmo. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem mudar um comportamento porque não tem, por exemplo, o apoio. Entende? Apoio E da esse família, apoio, por exemplo, esse apoio pode vir da família, pode vir dos amigos, vem do meio. Geralmente o apoio vem do meio. Tem muita gente que parte do princípio de que ela por si só consegue evoluir, consegue a mudança. Tá, tudo bem, tem gente que consegue. Muitas vezes, quando a água bate como diz o pessoal, quando a água bate na bunda, o pessoal acorda e fala, putz, eu tenho que me mexer, agora eu vou, e tal. Mas aquela mudança onde a água não bate na bunda e que aquela mudança que deveria acontecer de uma forma mais espontânea não acontece porque muitas vezes o cara está ainda inserido naquele meio que não há um impulsionamento, que não há o apoio, entende? Então, por rede de apoio, muitas vezes a pessoa não consegue evoluir. Porque depende dos outros. Toda vez que você depende dos outros, é um problema para você mudar, né?